Pessoal, agora a gente vai à interpretação dessa primeira lei de Mendel, a interpretação daquela série de cruzamentos que o Mendel fez. Qual foi a interpretação dele para explicar aqueles casos, beleza? Então, olha só, uma primeira conclusão que o Mendel teve foi o seguinte, ó, que cada característica, naquele caso a gente estava estudando a cor das ervilhas, certo? Amarela, verde. Cada característica, as características são determinadas por um par de fatores. Que hoje a gente sabe que esses fatores a que o Mendel se referia são exatamente quem? São os genes. A gente sabe hoje que são os genes. Então, ó, o Mendel diz o seguinte, ó, cada característica é determinada por um par de fatores, um par de genes. No caso lá da cor da ervilha que a gente estava estudando, mas existem várias características. Cada um desses fatores, então, ó, cada fator, cada gene se segrega, se separa de forma independente. Beleza? Então, na hora de produzir os gametas, o Mendel vai falar isso, esses fatores, esses pares, se separam um do outro de forma independente. De forma que cada gameta vai receber somente um desses fatores, um desses genes. Então, olha só, cada característica determinada por um par de genes, um par de fatores. Cada gene, cada fator se separa de forma independente durante a formação dos gametas. De forma que cada gameta sempre vai receber somente um desses genes, ou um desses fatores. Então vem pra cá, ó. Então, o que a gente vai começar a pensar? Você tinha aquelas duas características, né? A característica ter ervilhas amarelas, características ter ervilhas de cor verde. Então a gente vai dizer que a característica ter ervilhas amarelas é determinada por um gene, ou determinada por um fator, como o Mendel dizia. E eu dei um nome para esse gene. Chamei de gene V maiúsculo, gene Vzão. Podia ter chamado de macaco, cebola, qualquer coisa. Chamei de V maiúsculo, beleza? E a cor verde vai ser determinada por um outro gene. Isso? Um gene que eu chamei de gene V minúsculo, gene Vzinho. Então, olha só. Lembra? Na primeira parte, o que o Mendel fazia? Ele cruzou variedades produtoras de ervilhas amarelas, que ele chamou de puras, com variedades produtoras de ervilhas verdes, que ele também chamou de puras. E aí, olha só, se esse cara aqui produz ervilhas amarelas, quais são os fatores, quais são os genes que ele vai ter? O Mendel dizia que cada característica é determinada por um par, beleza? Por um par desses genes. Então, quais são os genes que determinam a cor amarela? O Vzão. Então, para esse cara produzir ervilhas amarelas, significa que esse cara tem um par de genes Vzão, V maiúsculo, beleza ou não? Se esse cara aqui é produtor de ervilhas verdes, qual é o par de genes que ele vai ter? Um par de V minúsculo, certo? Puro e puro, tranquilo? Qual é o próximo passo? O Mendel falou que esses caras vão produzir gametas, que esses dois indivíduos vão produzir gametas. E na hora deles produzirem gametas, cada gameta vai receber os dois genes? Não. Mendel dizia que esses fatores, esses genes, se separam de forma independente. De forma que cada gameta só vai receber um desses genes. Então, ó, se esse cara tem um par de genes dentro dele, o gameta vai ter quantos? Um só. Nesse caso aqui, um desses dois. Então, ó, o Vzão. Então, todos os gametas que esse cara aqui produz vão carregar o quê? Vão carregar esse gene Vzão, que determina essa cor amarela. Esse verde aqui, essa variedade pura aqui, quando ela for produzir gametas, ela tem um par de genes Vzinhos dentro dela. Lembra? O gameta vai carregar os dois? Não, o gameta só carrega um desses. Então, olha só, ele vai ter dentro dele quem? Um Vzinho. Gente, me ajuda muito agora, olha só. Quando esse gameta aqui encontrar com esse gameta aqui e fizer a tal do quê? Da fecundação, qual é o organismo que vai surgir aqui? Quais são os genes que ele vai ter? Qual vai ser o genótipo desse cara? Lembra o genótipo, o conjunto de genes que esse cara tem? Então, olha só, você concorda que esse cara vai ter Vzão e Vzinho? É ou não é? Sim ou não, gente? Beleza? E o Mendel tinha visto que desse cruzamento aqui, lembra, gente? 100% desses indivíduos eram de que cor? Certo? Eram variedades produtoras de ervilhas amarelas. Você deve estar tomando um susto muito grande, porque você está vendo o seguinte, Felipe, eu lembro, o Mendel viu que variedades amarelas produtoras de ervilhas amarelas, que eram puras, com variedades produtoras de ervilhas verdes, que eram puras, cruzavam, e 100% dos indivíduos que nasciam eram o quê? Variedades produtoras de ervilhas amarelas, que ele tinha chamado de híbridas, lembra disso?
E agora você está vendo como é que quais são os genes que esse cara aqui carrega. Ele carrega dentro dele um gene que determinava a cor amarela, mas ao mesmo tempo carrega dentro dele também um gene que determina a cor verde. Mas a cor desse cara aqui é o quê? É amarela. Guarda essa dúvida, daqui a pouco a gente vai responder ela. Mas a princípio, você deve estar se perguntando. Guarda essa dúvida aí, beleza? Pessoal, continuando, olha só. Então, o que o Mendel fez em seguida? Autofecundou aquelas amarelas híbridas, lembram? Que a gente acabou de ver, um momento atrás, que essas amarelas híbridas tinham qual genótipo? Elas tinham dentro dela o gene Vzão e o gene Vzinho. Lembra? Cada característica é determinada por um par de genes. Nesse caso aqui, aquelas amarelas híbridas tinham esse par de genes aqui. Como ele cruzou com outra amarela híbrida, né? Ele autofecundou, na verdade. Então, Vzão, Vzinho. Percebe? O que a gente vai fazer agora? O mesmo passo. Esses caras para cruzarem, essas variedades para cruzarem entre si, vão produzir o quê? Gametas. Mas lembra, cada gameta só recebe um gene de cada. Você tem um par de genes, mas cada gameta só recebe um gene. Então vamos lá, ó. Esse cara tem esse par de genes, Vzão e Vzinho dentro dele. E a característica dele, né, o fenótipo dele, ser de cor, ervilhas de cor amarela. Então vamos lá. Na hora desses caras fazerem gametas, o gameta só vai carregar um gene de cada. Então, ó, cada gameta ou vai carregar dentro dele um gene Vzão, ou vai carregar dentro dele um gene o quê? Vzinho. Você concorda? É ou não é? Ó, cada gameta carregando somente um de cada par de genes. Certo ou não? Então, esse cara aqui, ele produz quantos tipos de gametas? Ele produz 2 tipos de gametas. Um gameta que vai carregar dentro dele, né, o gene Vzão, e gametas que carregam dentro deles o gene Vzinho. Metade dos gametas que esse cara vai produzir vai ter esse gene e a outra metade vai ter esse gene aqui. Gente, vamos ver esse outro indivíduo aqui, ó. Ele também é amarelo híbrido, o par de genes dele também é o Vzão, Vzinho. Então, olha só, ele vai produzir também quais gametas? Um gameta que vai carregar Vzão e um gameta que vai carregar Vzinho. Acabou? Nasceu? Não, isso aqui é gameta ainda. Para que nasçam novos indivíduos, esses gametas têm que fazer o quê? Fecundação. Então vamos lá, olha só. Agora, gente, é possibilidade. A gente vai fazer as possibilidades possíveis. Bom, se a possibilidade só pode ser possível, né, gente? Então vamos lá. É possibilidades possíveis. Então vamos lá, olha só. Pessoal, se esse gameta aqui encontrar com esse gameta aqui, qual é o indivíduo que vai nascer? Isso, nasce um indivíduo que é o quê? Vzão, Vzão. Certo ou não? Beleza. Mas, se esse gameta aqui encontrar com esse outro gameta aqui, se, gente, ó, se, são possibilidades. Se esse gameta encontrar com esse, quem é o cara que nasce? Nasce esse indivíduo aqui, você concorda? Agora foi, né? Para esse foi. E esse gameta aqui? Se esse gameta aqui encontrar com esse outro gameta aqui, quem nasce? O mesmo indivíduo. Ah, Felipe, não é Vzinho, Vzão? Gente, a ordem não vai importar. Vai nascer esse mesmo indivíduo aqui, desse mesmo tipo. E se esse gameta aqui encontrar com esse gameta aqui, quem é que nasce? Nasce esse cara. Beleza ou não? Tranquilo? Então vamos lá. Gente, esse cara tem 2 genes Vzão que determina a cor amarela. Qual é a cor desse indivíduo aqui? Desse possível filho aqui? A cor dele é produtor de ervilhas de que tipo? Produtor de ervilhas amarelas. Concorda ou não? Esse cara aqui, que é Vzão e Vzinho, a gente já viu. Né? Ele é o quê? Amarelo também, só que ele é um amarelo chamado de amarelo híbrido, não é isso? Também são amarelos. E esse cara aqui que tem 2 genes que determinam a cor verde, no caso qual vai ser a cor dele? Vai ser verde. E aí você consegue explicar agora por que quando você cruzava amarelas híbridas com outras amarelas híbridas, você voltava a aparecer o quê? Aquela característica da cor verde. Beleza? Agora vamos a algumas conclusões importantes. Pessoal, é muito estranho isso aqui, né? O cara tem um gene que determina uma característica, que é ter ervilhas de cor amarela, mas ao mesmo tempo ele também carrega dentro dele o gene que determina a cor o quê? Verde. Então ele tem genes que determinam características diferentes dentro de um mesmo indivíduo. Como é que o Mendel explicava o fato desse cara aqui ser amarelo? Mendel vai dizer o quê? Mendel vai dizer que a característica amarela é uma característica que é dominante. Enquanto que a característica verde é uma característica que é recessiva. Então ele vai dizer o seguinte,
que o gene que determina a característica amarela é o gene que esse fator, ele é dominante sobre o quê? Sobre esse fator que determina a cor verde, que é recessivo. De forma que, quando os dois aparecem ao mesmo tempo, como é nesse caso aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui, o gene Vzão, ele prevalece. No caso aqui, ele vai dominar. É isso que o Mendel vai dizer, né? Ele domina. Então, a característica dele se expressa. Então, esse cara aqui, ó, ele é amarelo. Então, você tem que saber o quê? Que no caso da cor da ervilha, a característica amarela é uma característica que a gente chama de dominante sobre a característica verde, que é uma característica o quê? Recessiva. Tudo bem ou não? Beleza? Pessoal, então vamos aqui ao X da questão. Primeira coisa que a gente vai começar a notar de interessante aqui. Pessoal, percebe que das possibilidades que você tinha aqui, 3 possibilidades determinavam plantas de cor amarela. Vem, ó. 1, 2, 3 possibilidades. Lembra que eu te falei que o Mendel percebia que 3/4 desse cruzamento entre amarelas híbridas com amarelas híbridas, 3/4 nasciam de indivíduos amarelos? Agora você está vendo por quê. Beleza? Então, ó, você vê que as possibilidades permitem mesmo, né? De 4 possibilidades possíveis de você combinar esses gamentos aqui, 3 vão determinar plantas produtoras de ervilhas amarelas. E só uma combinação, 1/4, vai possibilitar essa plantas produtoras de ervilhas verdes. Beleza? Percebe outra coisa interessante. Esse cara aqui, ele tem um par de genes iguais dentro dele. Enquanto que esse cara aqui também tem um par de genes iguais. Esse indivíduo aqui tem um par de genes diferentes. Então, esses genótipos aqui, eles recebem nomes. Então, a gente vai vir para cá para a gente aprender esses nomes, ó. Então, quando o cara tiver um par de genes iguais, quando você tiver um par de genes iguais, a gente vai chamar esse genótipo, né? Par de genes iguais, a gente vai chamar esse genótipo de homozigoto. Mas olha com cuidado. Esse par de genes aqui é igual a esse par de genes aqui? Não. Lembra que esse gene V maiúsculo, Vzão, ele era um gene dominante? Então você tem um par de genes iguais e dominantes. Então esse cara é um homozigoto dominante. Ele não é qualquer homozigoto. Ele tem um par de genes iguais, mas um par de genes dominante. Então você vai chamar ele de homozigoto dominante. Beleza? Se esse cara aqui tem um par de genes que é diferente. Então você vai chamar ele de heterozigoto. Hétero de quê? De diferente. Heterozigoto, porque ele tem um par de genes diferentes. Enquanto que esse cara aqui também tem um par de genes iguais, ele é um homozigoto, mas ele não é qualquer homozigoto. Ele tem um par de genes recessivos. Então ele é um chamado homozigoto recessivo. Esses são os genótipos. Esses genótipos aqui determinam fenótipos. O cara que é homozigoto dominante, olha pra cá, ó, rapidinho, vem aqui, ó. Esse cara que era homozigoto dominante aqui, qual era a característica? Plantas produtoras de ervilhas amarelas. Esse cara aqui que é heterozigoto, como a gente acabou de ver, plantas produtoras de ervilhas amarelas. E esse cara aqui que é homozigoto recessivo, plantas produtoras de ervilhas verdes. Então vem pra cá, ó, outra vez, ó. Então, cara, que é um homozigoto dominante, esse é o genótipo dele. Qual é o fenótipo dele? Produzir ervilhas de que cor? Amarelas. Esse heterozigoto é o genótipo dele. Qual é o fenótipo? Produzir ervilhas de que cor? Amarela. E esse cara aqui, homozigoto recessivo, é o seu genótipo. Qual é o fenótipo dele? A característica? Produzir ervilhas de que cor? Verde. Beleza, gente? Para finalizar aqui, ó, a gente pode fazer esse esquema. O fenótipo, ele é determinado pelo genótipo, mas às vezes o fenótipo pode ser influenciado pelo meio. Então, dizer que o seu fenótipo, as suas características, cor do seu cabelo, cor do seu olho, enfim, que todas as suas características são determinadas exclusivamente pelo genótipo, a gente vai ter um problema quando a gente fala isso, porque algumas características, alguns fenótipos, são determinados pelo meio. Vou te dar um exemplo. São influenciados, pelo meio. Então, olha só, não é só o seu genótipo que vai prevalecer. Então, você vai à praia, né? Você está lá na praia, estava mais aquela cor amarelada, aquela cor de papel de pão, né? Daí você vai para a praia para pegar aquela cor e você acaba ficando o quê? Um pouquinho mais escuro, você produz mais melanina, por exemplo. Então, o seu genótipo era para você, por exemplo, ter a pele de cor clara. Você vai à praia, você acaba ficando mais moreno, né? Você produz um pouco mais de melanina. Então, seu fenótipo, que era de pele clara, agora se alterou. Então, esse fenótipo foi influenciado pelo meio. Beleza? Apesar do seu genótipo determinar uma característica que era a pele clara, esse fenótipo pode ser alterado pela influência
do meio. Mas alguns fenótipos, por exemplo, não são influenciados em nada pelo meio. Vou te dar um exemplo. Tipo sanguíneo. Se eu for para o Polo Norte, meu tipo sanguíneo continua sendo A negativo. Se eu for para a África do Sul, meu fenótipo, desculpa, continua sendo A negativo. Então, alguns fenótipos não são influenciados pelo meio, são determinados por um genótipo exclusivamente, e outros são influenciados pelo genótipo e pelo meio. Beleza, gente?